Hoje, desse documentário, deixa eu falar sobre a gravidade zero. A gravidade zero existe? Bem, em 1991, Júpiter expulsou um satélite da sua órbita. Mas isso prova que a gravidade zero existe? Bem, deixa eu falar hoje desse comentário. Acompanhe e fique sabendo dessas informações agora. Bem, tudo que forma uma gravidade, força gravitacional, é terra, água, gelo, rochas e etc. Outras coisas que sejam pesadas. Ou seja, todos esses planetas que você está vendo aqui tem uma densidade. Não existe nenhum planeta gravidade zero. Não existe. Mas o espaço em geral, sem esses planetas, não tem densidade, não tem gravidade. Como eu disse, a gravitacional é formado por uma coisa pesada. Por exemplo, o papel não tem gravidade, né? Você percebe que é uma coisa muito leve. Mas tipo, o papel não tem que um pouquinho, né? Porque os objetos, né, às vezes são bem leves, né? Ou seja, uma densidade pequena. Mas assim, né? Por exemplo, se você vê a estrela cadente, ela é formada por rocha, mas ela não tem gravidade. Por quê? Porque é apenas uma pedrinha só. Ou seja, uma pedrinha só, não é muito pesada para a força gravitacional do Sol pegar e trazer para Terra, entendeu? Tipo meteoritos, né? Ou seja, né? Gravidade zero não exatamente existe, mas exatamente em planetas não existe. Mas assim, por exemplo, um homem vê, né, sua rosto por meio da água. Que pode pensar na cabeça das pessoas que a gravidade zero existe. Mas isso é mais que uma mentira, né? Por exemplo, se você vê Peppa Pig, né? Se você aqui, a família vai pra Lua, vão dizer que é gravidade zero. Mas na verdade não existe nenhum desses planetas são gravidade zero. Como é que você fica saltando, né? Você fica saltando bem alto, né? Você fica saltando bem alto. Mas isso não quer dizer que é gravidade zero. Porque se fosse gravidade zero, você ia voar, você ia sair do planeta de imediato. Que nem acontecer com esse satélite. Que nem acontecer com esse satélite. Mas seria. Você morreria, né? Você morreria. Ou seja, né? Ou seja, isso também. Tipo, uau, isso que seria gravidade zero. Você tem que ficar voando e se perder a respiração. Então, né? Por exemplo, você também vê nos filmes de super-herói, tipo o super-homem voando, né? Mas isso é uma coisa só se a força gravitacional pegar, tipo assim. Mas se você voar, se a força gravitacional pegasse você para voar, você morreria na hora. Por quê? Por causa do nosso oxigênio. Não tem o ar que nós respiramos lá em cima. Ou seja, né? Isso é possível você voar, né? Por exemplo. Muitos pensam que não é, mas se fosse mais um exemplo, né? Um exemplo, né? O seu super-herói às vezes pode até mentir pra você, dizendo que a gravidade zero existe, né? Tipo um homem sem gravidade, né? Tipo, que nem um super-homem né, que sobrevive a respiração, mas se você cada vez mais voar, menos oxigênio vai ter. Ou seja, se você sair da Terra, né? Se sair da Terra voando, você morreria no caminho para Vênus, né? Ou seja, né? Você vê, não faz menor sentido, né? Você voar. Você leva lá pro espaço, tipo no filme dos super-heróis, né? Todo mundo sabe que é mentira, mas eu tô usando isso como exemplo, né? Vou mostrar que a gravidade zero não existe, né? Gravidade zero, se fosse aqui na Terra, a gente morreria. Né? Mas, por exemplo, se você tá num satélite, né? Se você for uma sala gravidade zero, ele não está exatamente de gravidade zero, né? Ele não está, ele tem uma gravidadezinha, né? Se você perceber, se fosse gravidade zero, quebraria, você morrer, você sair do satélite. Então, ou seja, tudo tem uma gravidade, né? Menos o próprio espaço fora dos planetas.
Muitos planetas têm gravidade. Aí, por exemplo, mas assim, né? Um exemplo da gravidade zero existe. É assim, né? Por exemplo, um menino solta um papel para o espaço. É claro que ele voaria, né? Porque ele não tem gravidade, né? O papel tem uma densidade pequena, tão pequena, que não pode criar uma gravidade. Ou seja, uma coisa bem pequenininha, uma coisa bem leve, não traz gravidade. Por exemplo, se você ficar uma pedrinha bem pequenininha, é leve. Ou seja, né? Assim, para criar uma gravidade, você deveria ter no mínimo um planeta que tem no mínimo um tamanho de Plutão. Por que de Plutão? Porque Plutão é até que grandinho, né? É grandinho o suficiente para ter gravidade, né? Porque os meteoros tem que ter um tamanho de Plutão para ter gravidade, né? Para ter uma gravidade própria. Por exemplo, né? No caso das luas bem pequenininhas de Plutão, né? Ela, no caso, não tem um tamanho suficiente para ter gravidade. Ou seja, né? Tem de gravidade zero, mas só se for uma coisa muito pequenininha. Ele só tem gravidade por causa de Plutão, planeta, o dono das luas, vamos dizer assim. Bem, existe gravidade zero? Sim, mas só se a coisa for tão pequena que não pode fazer força gravitacional. Pode ser levado facilmente pelo Sol, né? Pode ser levado, empurrado, né? Mas tem que ter um mínimo tamanho de Plutão, né? Pra ter gravidade. Então, vocês gostaram desse documentário, né? Então já deixa o like e se inscreva no nosso canal. Tchau.